Se você tem dívidas com o banco, foi processado ou está sendo cobrado incisivamente, fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te explicar quando vale a pena contratar um advogado e como fugir das pegadinhas deste mercado. E o meu nome é Niklaus Limburcio, eu sou advogado e neste canal ajudo empresários em cenário de crise financeira e endividamento bancário. Eu sei, tem horas que os nossos compromissos com os bancos se tornam verdadeiramente impagáveis. Você não sabe muito bem o que fazer. Pensa em fazer uma renegociação, alongar, prorrogar. Fica perdido, não é verdade? Isso quando a situação já não está lá na frente, sendo processado ou aquelas ligações infinitas o dia inteiro. E talvez você pense que a hora certa de procurar um advogado é quando você já tem um processo, mas eu quero te dizer que essa hora não é a hora certa. Fala a verdade para mim. Você sente vergonha de falar para alguém que está endividado? Isso te paralisa? Você acredita que vai ser julgado? E muita gente perde o timing de reação exatamente por conta da vergonha. E eu posso te dizer que o banco não espera. Niklaus, compensa contratar um advogado? Já posso te dizer que contratar um advogado não é um ato de desespero, é um ato de estratégia. E se você já está sendo cobrado judicialmente com risco de bloqueios e penhoras, o momento mais que passou. É urgente a contratação de um advogado. Se você está endividado, mas ainda não existe um processo, eu posso te dizer que essa é uma das melhores horas para se contratar um advogado, porque ele vai vir fazer uma auditoria, programar uma contenção, promover a renegociação inteligente dos seus contratos. O advogado não entra só para apresentar uma defesa judicial, mas para proteger e planejar. Quanto mais cedo, melhor. E quando é a hora de contratar um advogado, eu posso te dizer que é quando você observa lá no horizonte e não tem clareza se vai conseguir pagar essa dívida. Quando você procura um profissional especializado em advocacia contra banco, ele vai tomar algumas medidas muito importantes. Ele vai auditar os seus contratos. Nessa auditoria, ele pode encontrar juros fora dos limites legais, juros fora do que foi contratado, taxas não combinadas, taxas abusivas, dentre outras irregularidades. Em posse desses elementos, ele vai trilhar uma estratégia que pode representar a redução da sua dívida pela redução de seu valor, ou até criar um cenário favorável para uma negociação que faça a redução desse valor no final das contas. Tem alguns casos extremos em que as abusividades são tamanhas que você pode até sair credor do banco. Além disso, se você estiver inadimplente, o advogado vai fazer a sua defesa e vai lutar para evitar bloqueios que sejam desfavoráveis à sua pessoa, bem como várias outras decisões dentro do processo que podem te prejudicar. E de quebra, você vai levar um aliado frio e, experiente que vai estar ao seu lado para evitar que você, que está envolvido emocionalmente e que tende a tomar decisões emocionais e decisões ruins, mal embasadas, o seu advogado vai estar ao seu lado para impedir que você tome más decisões. E Niklaus, me fala aí, quando é que tem pegadinha? Tem pegadinha quando você acredita em promessas de resultado. Sabe aquela vitória garantida? É importante dizer que o advogado atua como seu representante e dá soluções possíveis para o seu negócio. Ou você vai fazer um acordo ou o juiz vai determinar alguma mudança no valor da dívida. Qualquer dos dois cenários, a decisão não está na mão do seu representante e muito menos na sua. Ela está na mão dessas outras pessoas que estão envolvidas. Então o advogado não tem nenhuma condição de te garantir resultado. Fuja de profissionais que garantem resultados. Isso é impossível. E fuja também dos milagreiros. Tem muito advogado por aí prometendo liminares. Quem defere liminar é o juiz, não é o advogado. O advogado pode sim e deve desenhar uma estratégia buscando uma liminar para interromper um processo, uma cobrança, e esse é o papel dele. Mas vai depender de muitos fatores para chegar até o resultado. E cuida também com as tais assessorias, porque escritórios de advocacia têm que seguir regras muito complexas de fidelidade e transparência com seus clientes. Já essas assessorias, elas trabalham fora do radar da OAB, você fica exposto a mais riscos. E se você está prestes a contratar uma assessoria,
te convido a entrar lá no Reclame Aqui e dar uma pesquisadinha. Todo grande advogado, um dia, foi um advogado inexperiente. Mas nesse ramo é muito importante dizer que o grande know-how para se atuar contra bancos não está nos livros, ele vem da prática do dia a dia. Então é muito importante escolher profissionais experientes, sobretudo se você quer alcançar grandes reduções ou grandes acordos. E você sabe qual que é a pior pegadinha? E olha, não é porque eu sou advogado, mas é quando você acredita que advogado é despesa, quando na verdade ele é investimento, principalmente quando se trata de crises financeiras. E agora eu vou te dar aqui a dica do seu aliado. E o primeiro passo é você fazer uma pesquisa. Entre lá no Google e digite o nome do advogado ou o nome do escritório. O Google tem um painel de avaliações que é muito útil para você entender como os clientes dele têm avaliado o serviço que esse profissional presta. Inclusive é um local onde você também pode avaliar o seu advogado quando você realizar a contratação dele. Existe mais um painel muito interessante que é o Reclame Aqui, onde consumidores falam sobre os prestadores de serviços, as lojas, e você pode encontrar ali um ranking de reputação deste profissional. E se esse escritório é uma empresa, é muito importante que você vá até o site da Receita Federal e verifique se ele está habilitado. Se o nome do advogado bate, se os dados de endereço, se está tudo conforme, se a história está fechando. E você também precisa ir lá no site da OAB verificar se esse advogado está devidamente inscrito e regular perante a instituição que o fiscaliza. E se essa pessoa não tiver regular, ela não pode nem advogar, e você já pode entender que é golpe. E eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo todos os links para você poder fazer as suas pesquisas. E pesquise também as redes sociais e o site desse escritório de advocacia e verifique se eles conseguem te passar segurança. E óbvio, além disso, faça uma reunião por videoconferência para conhecer o profissional, para conversar e perceber se há sintonia. E ainda sobre essa reunião que você vai fazer com o advogado, é muito importante que você verifique se esse profissional te escuta, se ele está preocupado em conhecer a sua história, conhecer os detalhes do caso, se essa pessoa está disposta mesmo a te ajudar. Fique muito atento se ele vai te explicar qual que é a estratégia que vai ser seguida no seu caso. Se a comunicação for muito agressiva ou muito cheia de jargão, de linguagem difícil, desconfie, porque isso pode ser insegurança ou até falta de conteúdo do profissional. E nesse sentido, eu recomendo que você avalie se esse profissional é efetivamente especialista no ramo de advocacia contra bancos. Porque se você for buscar um profissional clínico geral, provavelmente o conhecimento dele vai ser muito raso. Esse ramo contra bancos não é a literatura, não são os livros que vão entregar os conhecimentos necessários para te fazer alcançar grandes resultados. O conhecimento de verdade vem da prática, do dia a dia, de respirar esse mercado. Quem vive isso todo dia conhece os bancos e os atalhos que vão te levar aos melhores resultados. Eu vou tomar a liberdade de contar rapidamente um caso que eu recebi recentemente no meu escritório, de um empresário que pagou R$20 mil para um advogado que havia lhe prometido uma liminar. E a promessa foi que ele ia conseguir em 30 dias. Disse que iria até a cidade dele para pedir a liminar para o juiz, acabou fazendo por videoconferência, e qual foi o resultado? O juiz indeferiu a liminar, e aí o advogado veio e disse que a culpa era do juiz. Mas a verdade é que ele não poderia ter prometido essa liminar, ele fez isso para fechar o contrato. E aí na hora do vamos ver, a decisão não é dele, é do juiz. A conduta do colega foi antiética porque prometeu um resultado que ele não poderia cumprir. E logo ali no início já quebrou o laço de confiança, que é o que tem de mais importante entre o cliente e o advogado. E o correto seria o profissional desenhar estratégia e, se cabível, sim, pedir a liminar, mas deixando o cliente ciente que essa liminar pode ser deferida ou não. Agora imagina só, o cliente foi lá, programou sua vida, programou suas contas, ficou esperando que viesse uma liminar e essa liminar não veio. E a grande verdade é que ela foi prometida apenas para fechar o negócio. Depois, o advogado fugiu da responsabilidade. A verdade é que o Brasil não é para amadores. Até para contratar advogado, você tem que estar vivo. Se esse conteúdo está gerando valor para você, eu tenho certeza que está, já senta o dedo nesse like e me segue para você não perder os meus conteúdos, porque eu quero ser o seu aliado nessa jornada da sua recuperação financeira. E olha, você já se imaginou saindo dessa realidade? Já se imaginou com a sua conta no azul, tranquilidade, os boletos pagos, sem ligação de cobrança, sem pressão?
Sim, isso é possível, mas exige muita responsabilidade e estratégia. E eu preciso te dizer que você não está escolhendo um salvador, ele será um aliado. A parte muito importante dessa jornada que o advogado não pode fazer por você, que é a reestruturação dos seus custos, das suas despesas, as estratégias para aumentar margem, gerar receita. O principal, acabar com as causas que te trouxeram até aqui. E isso só você pode fazer. O advogado vai te apoiar com estratégias, te ajudando a gerenciar essa crise, buscar reduções da sua dívida, buscar bons acordos. Então é muito importante que haja clareza e transparência a respeito do que compete a cada um nessa jornada. Eu te dei aqui dicas importantíssimas para você selecionar este profissional que vai te acompanhar. É muito importante que ele seja da sua confiança. E se você já ficou com alguma dúvida, já escreve aqui nos comentários porque eu vou te responder, eu quero realmente te ajudar. E se você quiser conversar sobre o seu caso especificamente, vai ter um link aqui na descrição desse vídeo e eu te convido a fazer uma aplicação lá no formulário, respondendo algumas perguntas. Se o seu caso estiver dentro do perfil de cliente que nós atendemos, será um prazer te receber e desenhar uma estratégia jurídica de recuperação para o seu negócio. E se nós não pudermos te atender, eu vou te indicar uma websérie que eu fiz muito especial, que tem vários vídeos que vão te ajudar a sair das dívidas. Clica no link lá da descrição desse vídeo. E olha, viver endividado pode ser comum, mas não é normal. Vou te convidar para vir comigo, para nós juntos apertarmos este botãozinho aqui para fazer o seu eject das dívidas.